Bem-vindos à primeira edição de 2022 do Gente com História. Para começarmos o ano, temos como convidada Cristina Carvalho, que se encontra em Coja, em Arganil. Olá, Cristina, boa noite. Obrigado por Boa ter noite. vindo. Eu gostaria de te agradecer realmente o estar aqui e gostaria que pedisse que te apresentasses brevemente, que nos dissesses quem és, para que as pessoas possam conhecer um bocadinho. Muito bem, então sou Cristina Carvalho, como já disseste muito bem, tenho 39 anos, sou do Concelho de Arganil, de Coja, mais propriamente, a Princesa do Alva, como a minha terra é conhecida, Princesa do Rio Alva, e vivi na Suíça durante muitos anos, foi lá que eu fiz os meus estudos, a minha formação, praticamente toda a minha formação básica, depois também uns cursos profissionais, nomeadamente de telefonista e recepcionista. Vim viver para Portugal definitivamente em 2007. Desde isso fiz várias coisas. Trabalhei como telefonista na Central dos Bombeiros Voluntários de Coja e fiz várias formações profissionais, entre as quais uma de técnica de auxílio dos recursos humanos pelo IFP, e há coisa de 3 anos para cá tenho desenvolvido atividades diversas a partir de casa, nomeadamente escrita de artigos e de outras coisas. Também me tenho dedicado a estudos e desenvolver trabalhos na área do desenvolvimento pessoal, do marketing, e pronto, e é isto. E já não é pouco. Pois. Eu sei que tu és cega de nascença. Sim. Pronto, sendo cega de nascença, quem nos está a ouvir deve estar a pensar como é que uma pessoa cega de nascença tem energia para tanta coisa, como é que se meteu em tanta coisa, como é que se foi metendo nas coisas, como é que tu consegues realmente ultrapassar a barreira que muitas vezes a cegueira nos traz. Quando nós não queremos lidar com a cegueira, da barreira, não é? Mas como é que tu conseguiste assimilar toda esta grandiosidade de projetos, de variedade de projetos, num mundo em que não é fácil, porque é só barreiras que às vezes aparecem. Pois, Conseguistes. eu não vou afirmar que seja fácil, porque não é. Estaria a mentir se dissesse que a jornada é fácil, e estaria a mentir também se dissesse que isto não é nada, porque tende-se muitas vezes a ver a cegueira a cegueira e a deficiência física, as limitações físicas em geral, de uma forma muito estereotipada em dois sentidos, das duas uma, ou as pessoas são uns Herói. super-heróis, ou então são os coitadinhos. E a verdade é que nós não somos nem uma coisa nem outra, nós somos seres humanos que lutam, que têm sonhos, que têm projetos, têm ideias, têm sonhos de infância, como todas as outras pessoas também têm, e vão crescendo, vão desenvolvendo, vão projetando, criando planos para a sua vida, vão encontrando os seus propósitos de vida, e depois é uma questão de ir realmente um bocadinho à luta para procurar concretizar os nossos sonhos e projetos. E a receita para tudo isto é essencialmente uma imensa dose de força de vontade. E onde é que tu arranjaste essa força de vontade? Surgiu do onde? A força de vontade vem muito do amor que eu empenho em tudo aquilo que eu faço, porque eu gosto muito daquilo que eu faço, e eu passei muito por fases muito difíceis da minha vida, e quando comecei a conseguir erguer a cabeça, tomei a decisão de fazer aquilo que eu realmente gosto de fazer.
Não fazer algo só por fazer ou fazer algo porque é aquilo que normalmente as pessoas na minha condição física fazem. Não, eu decidi e percebi que tenho que ir à luta para fazer aquilo que eu realmente gosto. E quando nós fazemos aquilo que nós amamos, nós encontramos força para superar os obstáculos, porque o amor é a força matriz que acaba por nos ajudar a superar a dor, as frustrações, as barreiras, os medos e, obviamente, também contando com o apoio de outras pessoas, com o exemplo de pessoas que eu conheço, seja pessoalmente, seja através da literatura ou da comunicação social, pessoas que também tiveram ou idênticos ou outros desafios que tiveram que superar e inspiro-me no exemplo dessas pessoas e depois também o apoio das pessoas que estão comigo, não é? A minha família, a minha mãe, os meus amigos, os meus animais também. Portanto, o suporte emocional por parte daqueles que nos são queridos, que nos são próximos, também é extremamente importante neste processo, em todos estes processos de superação de barreiras. Falaste aí em dois aspectos, diria três aspectos fundamentais: a família, os amigos, a literatura, a arte. Começando pela literatura, tu estás a escrever um livro, um romance. Sim. Como é que está a ser essa aventura da escrita de um romance? Não é para todos. Essa aventura é um desafio fantástico, é um desafio que mexe com todos os aspectos da minha vida, porque o aprendizado que está a ser feito na construção deste romance é um aprendizado não apenas intelectual, mas também muito, muito emocional, muito profundo, mexe com as estruturas da minha vida toda. E está a ser um projeto muito, muito interessante, muito exigente. É uma viagem, é como se fosse uma grande viagem, que embora não seja uma viagem física, mas é uma viagem pela pesquisa, pela investigação, por contactos com outras pessoas, pela minha própria mente. Também há alguns aspectos não propriamente autobiográficos, mas onde eu faço também uma certa catarse a aspectos de coisas que eu vivi e que são abordadas e são trabalhadas através das minhas personagens. Enfim, está a ser um processo muito, 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 muito abrangente, muito, muito interessante. E já agora, pode dar uma pincelada sobre o tema central do livro, Sim, ou é segredo ainda? sim, posso revelar um bocadinho, levantar um bocadinho a ponta do véu Sim. acerca do tema central. É um romance histórico que se passa na Índia durante o tempo da independência de Inglaterra. A história passa-se entre 1947 e 1959, mais coisa, menos coisa, e envolve em traços gerais, é uma história de amor entre duas pessoas que estão em castas e classes sociais completamente opostas, e o romance abrange, para além dessa história de amor, também todos os outros aspectos que englobam a cultura indiana, seja pelas línguas diferentes, a história da Índia, o processo da independência, como também a medicina natural, a música, enfim, todos os aspectos da cultura indiana são um bocadinho abordadas no curso deste romance, que é um romance com uma exigência muito grande na sua construção, porque não pretende ser uma história completamente inventada, ou seja, eu sempre me esforcei para construir o enredo à volta de factos. Não é um livro de história,
não se centra, não fala só dos factos, mas tem que estar encamado nos factos que efetivamente aconteceram nessa época na Índia. Isso obrigou-te a fazer uma grande pesquisa, creio eu. É uma pesquisa muito vasta, sim, muito exigente também, de vários Daí aspectos. eu perguntar que, sendo a Índia um mundo, porque é um país imenso, É um mundo, com muita variedade de cultura, é verdade, é tradições, verdade. para um cego, e aqui voltamos à questão da cegueira, não abunda muita informação que nos ajude a situar-nos na Índia num tempo ainda já do século passado, ao meio do século passado, onde nem sequer estavas projetado, não existias. Exatamente. Portanto, é uma civilização que não tem nada a ver com a nossa e uma história já longínqua no tempo. Como é que tu viajaste até esse tempo? O que é que tu levou lá? Que tipo de trabalho é que isto te deu a pesquisar? Foi relativamente fácil encontrar documentos na internet e nas livrarias? É relativamente fácil, mas não para todos, porque isto requer um bocadinho. O que me valeu muito foi o facto de eu dominar outros idiomas, porque, tendo em conta que eu na Suíça tive estudos fantásticos e tive a oportunidade de aprender a dominar bem o inglês, o alemão, o francês e o italiano, e também o espanhol, deu-me uma bagagem que me permitiu ir à procura, não apenas pela documentação portuguesa que existe, que realmente é bastante escassa em muitos aspectos, mas também de ir à procura de literatura, entre outras coisas, de literatura em inglês, literatura em outras línguas que abordassem o assunto, livros, que eu fiz um levantamento de alguns livros históricos e também de romances que é necessário ler para fazer essa pesquisa de uma forma o mais eficaz possível. Sim, sim. Depois também usei o método das entrevistas, ou seja, entrevistei algumas pessoas, algumas conhecidas, outras não, mas com as quais tive oportunidade e procurei conversar. A única coisa que me faltou fazer, porque eu, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer imensas coisas para a minha pesquisa, a única coisa que não deu para eu fazer foi uma viagem física até à Índia, porque isso ainda não foi possível, mas é uma coisa que eu obviamente vou querer fazer o quanto brevemente possível que a vida me permitir. Mas tirando isso, deu para encontrar o meu material, mas é uma busca exigente e é uma busca que provavelmente não seria capaz de ter feito desta forma se não dominasse também outros idiomas. Sim, e neste momento tens que dominar muito bem a internet e o web, Exatamente, porque exatamente, para nós cegos não é assim tão fácil de aceder como para quem vê, porque é necessário digitalizar, é necessário fazer revisões, exatamente. abrir. Há uma outra coisa que isto me leva a perguntar, que é, sendo tu cega, se calhar foste também curiosa, no bom sentido, de saber como é que vive a mulher cega na Índia. Claro que sim, Como é que vive uma claro que mulher sim. cega na Índia? É muito difícil, como em todo lado, mas lá torna-se ainda mais difícil porque muitas coisas têm uma organização completamente diferente daquela que nós estamos habituados no dito Ocidente. Uhum. E na maioria, ou seja, nas cidades, por exemplo, as dificuldades são brutais porque aquilo que eu chamei de organização muitas vezes não, pura e simplesmente não existe na Índia, ou seja, existe uma organização, mas é secreto para nós, é difícil de percebermos como é que é possível que aquelas pessoas não tenham muito mais acidentes ainda do que aqueles que são vistos, porque as ruas são uma grande confusão, não é? É tudo e mais alguma coisa no meio da estrada, desde animais
bicicletas e carros e carrinhas e rickshaws e por aí fora, portanto é muito complicado em meios, e estou a falar dos meios urbanos, no que diz respeito aos meios rurais, é a dificuldade ainda mais agravada porque por vezes as pessoas estão muito fora, muito isoladas de centros urbanos, mas muitíssimo isolados mesmo, porque lá está, trata-se de estados muito grandes e de um país gigantesco, é de um subcontinente, na realidade, não se pode nem dizer que é um país, é um subcontinente com 22 países, mas lá está, é uma aventura, e isso para todos nós, em termos ocidentais, já é uma aventura, por vezes muito atribulada, viver com uma deficiência. Lá ainda se faz mais difícil, não apenas por esses aspectos que eu mencionei, mas também por alguns estigmas sociais, se bem que no caso da cegueira, ela em muitos casos até é bastante bem vista em termos indianos, porque a cegueira é associada muitas vezes à sabedoria e ao dom da profecia, não é? Tende-se a ver as pessoas que não veem como pessoas que têm maiores capacidades sobrenaturais de sensibilidade, de sexto sentido, de intuição, mas também existe... Bem para o além, não é? Bem além daquilo que os olhos veem. Exatamente. A ideia com a qual eu, à partida, concordo, se bem que não se possa aplicar de uma forma geral a toda a gente, como em todo lado, não é? Mas em relação a mim própria, concordo com esse aspecto. Eu acho que a visão da alma, por assim dizer, é muito mais intensa devido à visão dos olhos, que não me distrai. Mas isto, estou a falar de mim, não é? Não termos religiosos, lá na Índia domina o budismo, creio eu, não? Já nem tanto, ou seja, embora a Índia seja o berço do budismo, mas não é neste momento das religiões mais representadas, ou seja, neste momento a representação principal está no hinduísmo, mas também no jainismo, no budismo, como tu disseste, Sim, até porque o e budismo, no Islão, mas as mais representadas são o hinduísmo e o Islão. até porque Pois a seguir, o budismo não é uma religião, é uma filosofia de vida, não é? pois essa é uma discussão interessante que nós há pouco tempo tivemos nas minhas aulas, porque eu estou a fazer um mestrado de Ciência das Religiões, e essa discussão tem sido trazida, se o budismo é uma religião, se é outra coisa qualquer, mas pronto, visto pelos os budistas raramente designam o seu modo de estar na vida como uma religião. Ah, é? Mas, eles designam mais como um modo de estar, uma filosofia, uma espiritualidade. Pois eu vejo, é realmente uma forma de estar na vida. Exato. No entanto, lá está, no que diz respeito à representação da religião na Índia, as duas religiões mais representadas são o hinduísmo e o islão, depois segue-se efetivamente o budismo, o jainismo e depois o cristianismo e o judaísmo. Portanto, em termos evolucionais, digamos assim, do percurso, quando avançaste na escrita deste livro, deste romance, já tinhas os alicerces todos, ou foste procurando alicerces à medida que foste escrevendo? Fui procurando, alguns já tinha, mas claro que adquiri muito, muito, muito mais conhecimento ao longo do trabalho de pesquisa, do trabalho de levantamento de informações. Fui adquirindo muitas competências, não só a nível de conhecimento mental, como também cresci muito como ser humano, cresci muito como pessoa, aprendi muitas coisas, aprendi a desenvolver mais ferramentas, a desenvolver mais força de vontade, a ir mais à procura daquilo que me assustava também, lá está. Por exemplo, os recursos técnicos, eu nunca me tinha considerado um grande
freak em termos de técnicas de informática e nunca o fui, nem sou, comparada com outras pessoas que não veem, que são autênticas barras a nível de informática, não é o meu caso, mas tendo em conta que o amor pelo assunto que eu estou a pesquisar me puxava para a frente, eu sabia, tenho que conseguir encontrar esta informação, tenho que chegar aqui, então isso puxou por mim, dito assim de uma forma, pronto, puxou pelas minhas, puxou por mim como pessoa e então agora tens que experimentar isto para conseguir chegar lá e tens que fazer isto para conseguir ler este artigo, tens que ir aqui, ou seja, puxou por mim, puxou pela minha energia para Mas ir buscar mais. achas que é um livro que vai ser filho único ou pode dar Não, origem a outros livros? não creio que seja filho único, acho que vai dar origem a mais e eu gosto muito eu já escrevia, comecei a escrever na infância, comecei por poesias e depois fui-me virando para os contos. Os meus primeiros contos são em alemão, porque eu comecei a escrever na Suíça, eu vivia na zona alemã, portanto os meus primeiros contos são em alemão, onde eu comecei a construir muitos contos sobre reis e rainhas e princesas e fadas e por aí fora, aquelas coisas tipo um misto de contos de fadas e fábulas de La Fontaine. E depois, pronto, isto foi uma paixão que foi crescendo e se foi Mas desenvolvendo. chegaram a E ser depois, divulgados esses contos, essas poesias? Ou alguns chegaram a ser divulgadas na Suíça. Aos meus 15 anos fiz um conto que ganhou um concurso da minha escola e esse conto foi publicado. Portanto, já é uma paixão que já mora comigo há muitos anos. já tem quase tantos anos como tu de... Pois, exatamente. Cristina, esta pergunta é assim um bocado daquelas rotineiras, mas eu contigo acho que já não há rotinas, ou seja, a maior parte das pessoas escrevem porque gostam de escrever, tu, além de gostar de escrever, gostas, já vi que sim, de comunicar. O que é que tu nos queres comunicar, além da cultura, das vivências, das tradições da Índia, o que é que tu nos queres comunicar com este livro? Eu quero comunicar às pessoas que a vida é muito, muito mais do que aquilo que se pode ver. A vida é muito mais do que os padrões que às vezes somos educados neles, porque nós nascemos num contexto cultural, familiar, da sociedade, em que temos aquelas nossas regras, aquelas coisas do tipo isto deve-se, aquilo não se deve, isto é branco, aquilo é preto. Portanto, vemos a vida de uma maneira muito, muito preto e branco, muito linear. E eu não tenho uma cor definida, pois não? Pois, A vida tem muitas cores. a vida tem muitas cores e às vezes não é preciso muito, às vezes basta um pequeno acontecimento de segundos, uma coisinha de nada para balançar todas as estruturas, para subverter toda a ordem daquilo que nós sempre achamos que é o certo e que é o errado e que isto é assim, aquilo é assado. Portanto, o que eu quero transmitir com o livro é isso também, é que a vida é muito mais do que aquilo que nós às vezes, e muitas vezes não basta uma vida inteira para nós realmente aprendermos tudo, porque estamos sempre a aprender até ao fim e tudo pode mudar de um momento para o outro, não existe nada que é para sempre, que seja definitivo e que nunca mude. E outra mensagem fundamental é o amor, né? É o amor que realmente lá está, é daquelas forças que movem qualquer estrutura e que são capazes de mover qualquer estrutura e que são capazes de vencer todo e qualquer tipo de barreiras, não apenas instaladas a partir de fora, mas também instaladas por nós próprios. Né? Portanto, Cristina, tu tens uma vontade extremamente grande em comunicar.
de onde vem essa vontade? É dos estudos? É da necessidade que tiveste sempre de comunicar? Faz parte da tua personalidade? É uma mistura de tudo? É uma mistura de tudo. É uma mistura de tudo. Eu sou uma personalidade comunicativa. Eu considero-me uma pessoa comunicativa. Sou uma pessoa que gosta muito de ir para dentro, mas também gosto muito de ir para fora. Uhum. E, e depois também é o misto dos estudos, dos conhecimentos que eu vou adquirindo. Eu gosto de os partilhar. Para mim, a vida só faz sentido através da partilha. Eu gosto não só de partilhar com as pessoas aquilo que vou aprendendo, como também aquilo que eu posso dar. Não gosto de guardar as coisas só para mim, aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu construo. Gosto de partilhar. Entre o Gosto viajar, de. entre o viajar para dentro e para fora, nunca ficas a meio? A meio, é um bocado difícil estar no meio. Acho que é mais fácil andar pela intensidade. Ou vai-se muito para dentro, ou vai-se muito para fora, ou vai-se as duas coisas, mas é tudo com grande intensidade. Eu sou uma pessoa extremamente intensa. Aliás, a intensidade revela-se na maneira como te expressas e como vives as coisas que dizes também. Na altura em que o programa está a ser gravado, estamos em vésperas de ser lançada uma nova rádio web, em que tu estás muito envolvida. Quando o programa for para o ar, já a rádio tem vida, já está Exato. transmitida. É uma outra experiência comunicacional que tu vais ter. Quero falar um bocadinho desta vertente mais expositiva, de maior exposição que vais ter e que vais dar às pessoas que vão entrar nesta rádio, porque é uma rádio especial, digamos assim, não é muito. Pois é uma rádio um bocadinho diferente. Ela nasceu de um projeto que me veio assim, juntamente com uma amiga, em conversa, nós falávamos em criar um espaço onde as pessoas pudessem revelar os seus talentos musicais. Eu também sou uma pessoa que gosta imenso de música, estudei música, aprendi a tocar piano e flauta de bisel e sobretudo a cantar. Eu gosto muito de cantar e graças à formação que eu tive na Suíça e também ao meu pai que investiu muito na minha formação musical, porque ele tinha o bichinho da música, o bichinho esse que ele me transmitiu e depois deu-me a oportunidade de desenvolver esse meu amor pela música e desse projeto, dessa ideia, nasceu um projeto, um grupo, que para já é um grupo do WhatsApp, mas pretende vir a ser mais, que é o projeto Canta Connosco. Este projeto engloba pessoas, é um projeto inclusivo, com pessoas que têm e outras que não têm deficiências físicas e que abrange toda a lusofonia. Neste momento temos muitos participantes do Brasil e de Portugal, mas também temos pessoas de Cabo Verde, que moram temos uma pessoa de Cabo Verde que mora nos Estados Unidos, temos pessoas da Espanha, enfim, temos algumas pessoas de vários países e que alguns são músicos, outros são cantores, uns são profissionais, outros são amadores, outros são daqueles amadores muito profissionais, outros são pessoas que nunca fizeram gravações na vida e só as começaram a fazer agora pelo nosso projeto, enfim. Olha, E foi, sim, quem nos está a ouvir, vai ficar a perguntar, se não perguntar eu, claro. Quem não conhece este projeto e quem nunca ouviu falar do projeto, como é que pode aparecer neste projeto? Como é que se pode dar a conhecer? É ir ao vosso encontro como... este projeto foi divulgado quando nasceu o grupo do WhatsApp, Canta Connosco, foi divulgado por diversas listas e grupos do WhatsApp, foi divulgado também através do Facebook
e através de outras pessoas que já estavam lá e que ou me pediram pessoalmente para entrar ou que entraram através de links convite espalhados por diversas redes sociais. E assim vieram, neste momento somos à volta de 70 pessoas e estamos nisto, a cantar, a Sim, mas tocar. quem não está a ouvir, que nunca ouviu falar nisto, não sabe como chegar a ti, por exemplo. Há alguma página em que possa aceder? Há algum contacto? Como é que isto se processa? O contacto pode ser através do meu e-mail pessoal e depois, a partir daí, eu posso encaminhar as pessoas para o projeto Canta Connosco. Pode ser divulgado aqui o teu e-mail pessoal? Pode, Então, posso. faz favor. O meu e-mail é cri, ou seja, cri.carvalho@sapo.pt. É aqui que as pessoas me podem continuar a contactar. Sim, sim. Entretanto, a rádio já tem nome? Sim, a rádio chama-se como o projeto, a Rádio Canta Connosco, Sim. e o seu bordão é Nós Cantamos para Si, porque esta rádio, como o nome indica, não vamos pôr lá músicas comerciais, nem vamos lá pôr músicas de outrem, ela vai reproduzir sempre as canções que os nossos artistas cantam e tocam e gravam. São originais, É, então. alguns são originais, alguns são temas originais, sim, e outros são covers, mas são covers que as pessoas gravaram e tocaram e cantaram à sua maneira, na grande maioria de forma muito artesanal, porque Sim, temos sim. algumas pessoas que gravam já de forma profissional, em estúdio, mas a maioria das pessoas grava ou simplesmente no seu telemóvel ou com algumas aplicações que existem para fazer umas gravações caseiras um bocadinho mais profissionais, mas sem nunca terem estado em estúdio. Portanto, é mesmo a partir da intimidade do colo das pessoas, da casa das pessoas, que a música vai ser transmitida para o ar, para o rádio. Já estão a nascer os arquivos, não é? Eu fui arquivando as músicas, juntamente com o meu colega que está a coordenar, o Vítor Ferreira, que é a pessoa que vai co-criar essa rádio. Estamos a fazer Vítor os Ferreira, arquivos. aqui do Norte? Uh, sim, eu acho que agora para te dizer, não, eu acho que ele é da zona de Viseu, não tenho bem a certeza. Eu sei que era um outro Vítor que eu conheço, que também gosta muito de rádios web. Tem um Vítor que já trabalhou profissionalmente em rádios, agora não, Pois, mas ele é cego, é. não é o Vítor, é Daniel Ferreira. Pois, se ele é Daniel, não sei. É que Mas ele este, também canta, o Vítor, que eu. não sei se ele canta. Este Vítor que eu conheço é aqui de Santa Maria da Feira, Sérgio de Madeira, coisa assim. É isso mesmo, então é Então, isso mesmo. já É estamos isso em mesmo. casa, já estamos em casa. Eu já vou ter Santa de Maria, perguntar pois, é também. isso, São João, é exatamente. Eu tenho, aliás, uma rubrica feita por eu, que eu espero que eu não tenha vergonha de publicar, que é Flash da minha vida, que é uma maravilha. Exato. Já estou a fazer publicidade a um trabalho que é Claro, é um grande talento, para além dele ter tem várias muitos. Eu já tem ouvi. muitos talentos, mas também é um grande talento musical. Sim, É sim. uma pessoa que escreve temas originais, que canta, que toca viola, enfim, que tem um talento musical muito versátil e pronto, que está comigo neste barco do Canta Connosco e que nós juntos vamos pôr esta rádio em andamento a partir da próxima segunda-feira. Então, Portanto, com a licença dos nossos espectadores, aqui vem um abraço para o Vitor Daniel Ferreira, porque eu um sou um abraço. admirador dele, eu gosto imenso do trabalho que ele faz. Aliás, ele já se organizou vários contos de minha autoria, que são. Eles eram meus, eu gostava deles, mas agora ainda gosto mais porque tem um toque, o requinte da voz dele e da Exato. classe com que ele faz as coisas.
Eu gostava de dizer uma coisa, é que realmente esta rádio merece que todos nós lá consigamos dar uma espreita dela, Claro que sim. tentar perceber se faz o nosso gosto, se nos diz alguma coisa. Pois. Então, como tu Tem, dizes, tem todo o tipo de géneros musicais, portanto é muito interessante, tem tudo um bocadinho, tem música romântica brasileira, tem música portuguesa, tem coisas em inglês, enfim, é muito versátil. Eu tenho a certeza que os ouvintes vão gostar, que as pessoas vão gostar, porque então vai estar lá algo para cada um. basta entrar na página Canta Connosco, é? Exatamente, rádio canta connosco. Eh, Eu divulgarei .org. junto de ti o link. Divulgarei o link quando estiver lançado e depois Sim, sim. vais poder fazer chegar Sim, sim, sim. É com todo o gosto que farei. aos nossos ouvintes. Aliás, quando a entrevista for para o ar, já a rádio está no ar e Já. é um prazer grande fazer eco. Aliás, depois, oportunamente, eu chamar-te-ei a ti e se calhar outras pessoas que tu achas conveniente para falarem um bocadinho mais deste projeto, porque é importante que seja divulgado não só o projeto, mas todos os que fizerem parte do projeto. Exatamente. Este é mais um dos projetos da tua vida, de entre muitos que tu abraçaste. Eu sei que tu também te dedicas muito a estudar aquilo que pouca gente gosta de estudar, que é as coisas que nos rodeiam, o nosso interior. Gosto muito de navegar por coisas muito mais além daquilo que é palpável. Acho que não estou enganado. Exatamente, perfeitamente. Estudaste marketing, se não estou Sim, enganado. sim, sim, correto. Assim, neste mundo menos palpável que estamos agora aqui a palpar, o que é que te apuraste dizer? O que é que andaste por aí a fazer? O que é que andas por aí a fazer? Estás a concluir um curso, já o disseste, acho eu, mas não sei se foi. Sim, estou a fazer um mestrado de Ciência das Religiões. Estou a terminar agora o primeiro semestre e a nível de coisas não palpáveis, lá está, eu dedico-me ao desenvolvimento pessoal e nesse aspecto eu faço diversas coisas, nomeadamente mentoria no sentido de terapia transpessoal, de reiki, meditação, e estou a lançar um bocado a minha própria marca, né, que é a visão da alma, e trabalhar com pessoas a nível do desenvolvimento das suas energias, da cura energética, de descobrir o seu próprio interior, de se orientarem, de ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito, aquilo que muitas pessoas hoje em dia dizem ser, chamam a melhor versão de si próprios, né? Como é que podemos chegar a viver uma vida que não seja pura e simplesmente só na base da sobrevivência e daquilo que temos que fazer, que é obrigatório, mas essencialmente também conciliar aquilo que nós gostamos de uma forma que possamos rentabilizar aquilo que nós gostamos e viver uma vida com o máximo de realização possível. Segundo creio entender, tu ajudas as pessoas a trabalharem no ser e não no ter. Exatamente. Ok. Exatamente. Isto é uma questão de descodificar. Este projeto, creio eu, que é destes três que aqui falámos, mais profundamente, aquele mais abstrato e mais desafiador, ou seja, porque cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história, e trabalhar pessoas, trabalhar o eu de cada um, é um desafio grande. É um desafio enorme, porque as pessoas, embora cada pessoa tenha uma individualidade, ou seja, cada pessoa é única, tem uma forma de viver a sua vida muito, muito singular, muito peculiar, não é? Cada um
é um exemplar irrepetível, não existe ninguém igual a ninguém, mas por outro lado, as vivências e as histórias de vida são frequentemente extremamente parecidas, porque há aqui o aspecto, as duas facetas, que por um lado nós somos únicos, cada um é único, mas por outro lado, como dizia o pensador, não há nada de novo debaixo do sol, né? Muitas coisas, muita vivência, muitas histórias que são muito similares, muito parecidas, mas devido à sua peculiaridade, cada um vive as vivências à sua maneira e tem que encontrar um caminho para se orientar, para se sentir bem consigo próprio dentro da sua peculiaridade. Não é? E essa jornada é uma jornada muito, muito importante, mas muito desafiadora, que dura uma vida inteira. Nós nunca sabemos tudo, nunca aprendemos tudo, aprendemos até ao fim e estamos a mudar até ao fim. Mas é muito bom quando nós podemos contar com alguém que faça esse caminho connosco, né? Que nos ajude, que nos oriente, que nos dê umas ferramentas de autoconhecimento com as quais nós possamos aprender mais sobre nós próprios, descobrir caminhos de encontrar a força de vontade que nós falávamos no início da entrevista, de encontrar aquele propósito impulsionador que nos leva a superar barreiras. Isso é extremamente importante. Isto parece extremamente redutor, vou dizer, mas esta parte da tua ação baseia-se muito no processo de autoajuda. Exatamente, naquilo que muitos chamam de autoajuda, sim. Sim, mas não é tão simplório como isso. Não é tão simples quanto isso, não. Olha, seria aliciante para ti, não sei se isso é possível, se é viável, desenvolveres online alguma rubrica que ajudasse as pessoas a conhecerem melhor essa faceta do teu trabalho, ou seja... Sim, eu tenho isso em mente, inclusivamente, assim, tenho esse aspecto em mente, formar coisas escritas acerca disso, inclusivamente um blog dedicado a esse aspecto. E comunicar ruralmente com pessoas. Também, claro que sim. Fazer mentoria individual. Individual, sim. E, sim. Mas tu consegues, por exemplo, comunicar estes conhecimentos, esta arte de saber estar, saber ser, saber conhecer-se no abstrato, ou seja, sem saberes quem está a ouvir-te, quem está à tua frente. Imagina que eu agora dizia, mas for para um público que não sabes quem é. Tu conseguias transmitir conhecimentos gerais que pudesse ir ao encontro das necessidades de... Eu creio que sim, que isso é sempre possível, porque de certa forma existe a nossa sensibilidade que nos ajuda aquilo que nós chamamos a intuição, não é? Que nos ajuda a ler as energias gerais do público que nos está a ouvir e a ver, mas também devido ao facto que muitas pessoas passam por situações extremamente semelhantes. Não é? Nós, por exemplo, vivemos num momento de pandemia que muitas pessoas sofrem os efeitos, sejam eles diretos ou indiretos da pandemia. Não é? Temos muitas pessoas a sofrer de desgostos de amor, pessoas que perdem entes queridos, enfim, há muita coisa comum. Há denominadores comuns muito, muito, muito fortes, mas obviamente cada um convive e lida de uma forma completamente diferente e peculiar com esse denominador comum. Posso dizer que os denominadores comuns são mesmo comuns, o que os torna particulares é cada pessoa. Exatamente. Eu iria dar por encerrada a nossa conversa de hoje, não sem antes de dizer que começamos bem o ano, porque é uma entrevista fora do que tem sido comum, aliás, todas elas são fora do comum, cada qual claro, ao seu estilo. cada qual é único. Exato.
Mas para mim foi uma entrevista que me deu muito prazer fazer, porque eu nunca tinha estado a falar de situações novas para mim, com as quais eu não tenho lidado, que é o caso da terceira parte da nossa entrevista, que foi esta agora, mas que me despertou muita curiosidade. Eu gostaria de te agradecer muito a tua disponibilidade. Muito obrigada eu E pela gostaria oportunidade. de desejar a ti e a todos quantos colaboram contigo, quantos te rodeiam, quantos vão fazendo parte dos teus projetos, sempre a capacidade de ir mais longe, de sonhar, de pôr em prática, de ter em cada passo que dão vontade de dar mais um, sempre mais um, nem que tenha necessidade de recuar, que recuem, e que tu consigas sempre ser uma mentora à altura das necessidades daqueles que te procuram. Eu apenas para terminar iria-te pedir se também quem te está a ouvir, se precisar da tua ajuda terapêutica, também pode contactar pelo mesmo e-mail ou a Exatamente, mesma coisa, não é? Pronto. exatamente. Por Não há- agora é por aqui, sim. Sim, Por sim, agora é mesmo por por aqui, aqui, sim, sim, por este e-mail. sim, sim. Podem sempre contar comigo, claro que sim. Mas tu, pronto, estás disponível para qualquer pessoa que te contacte. Exatamente, para qualquer pessoa, sim. Para Então, qualquer pessoa. muito obrigado, um bem-aja por tudo, um bom ano para Muito obrigada eu, um bom ano para ti, tudo de bom, muito obrigada por esta oportunidade nada, e por meu. um ano muito próspero para todos os ouvintes, com muita confiança e muita energia positiva, muita prosperidade e acreditem sempre nas vossas potencialidades.